Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos de oração. Estamos aqui mais uma vez para prestar um culto ao Senhor. Hoje um culto de gratidão pela vida da querida Joilma, amiga de longa data, né? E Joilma é uma pessoa assim que consegue cativar, né, a cada um de nós com seu jeitinho todo especial de ser. E assim, a palavra que veio em meu coração hoje foi falar sobre as viagens de Paulo. E, né, coincidência ou não, né, Joilma, você tem um Paulo aí na sua vida, né? Mas não foi pensando no Paulo de Joilma, né? Foi realmente pensando no Paulo da Bíblia, né? E aí eu comecei a pensar nas viagens que Paulo já fez, né? E a primeira viagem que vem logo à mente, quando a gente pensa em Paulo viajando, né, por onde ele passou, eu lembro logo daquela primeira viagem que foi impactuosa, né? Foi a viagem que marcou a vida de Paulo e marca a nossa vida também. Quando ele cai do cavalo, né? Quando ele escuta, quando ele vê aquela luz e fica cego e imagina aquele tumulto, aquele cavalo, ouvindo aquela voz e sentindo aquela luz, e Paulo cai literalmente do cavalo, né? Então foi a primeira viagem de Paulo quando ele estava indo para Damasco. E ali a palavra de Deus fala nesse primeiro momento, né? Também temos a viagem de Paulo a Antioquia, né? Nós temos também a viagem de Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Onde, como a gente conhece, a Chipre, a Pafos, a Derbe, né? São muitas viagens. E uma delas é a viagem que ele faz para Corinto. E essa viagem é essa que eu quero parar mais um pouquinho nela para a gente poder meditar. E aí, quando a gente pensa em viagem, né, eu fiquei logo lembrando do nosso grupo. Quantas viagens a gente já fez, né, em grupo? E lembrei de Barra de São João, quando a gente tinha que levar tudo lá naquele lugar, não tinha nada, né? Então ia aquele carro pesado, abarrotado no bagageiro, né? Aquela coisa absurda que a gente fazia. Também lembrei da viagem que a gente já fez, né, como grupo, para a casa do pastor Walter Lara, uma viagem missionária que nós já fizemos lá. Íamos para cantar e pregar a palavra. Lembrei também de uma outra viagem que nós fizemos, se não me engano, o nome é Sambaetiba, onde nós fomos também cantar, mas pregar a palavra, né? Já fomos a muitas igrejas, né, levar a palavra de Deus. Então nós cantávamos, naquela época nós cantávamos, né? Mas também tinha a missão na bagagem, em algumas das bagagens na viagem, nós já fizemos com amigos, em grupo, né? Levávamos, era para diversão. Então levávamos objetos para aquela diversão, para um churrasco, né? Para brincadeiras, mas em muitas delas, nós levamos a palavra de Deus, né? Levamos a Bíblia, levamos a preparação, o espírito preparado, porque nós levávamos a palavra de Deus, né? E não foram poucas as viagens que nós fizemos, né? Nós fomos já fizemos uma viagem maravilhosa lá para casa de Nancy, lá em Araruama, né? Lá naquela época as crianças pequenininhas, tanto Karina, Cecília, Carla, né? Os nossos filhos, lá eu lembro de um episódio quando Carla e Cecília, se não me engano, Karina, deixaram a chupeta, jogaram a mamadeira fora e foram uma noite muito complicada que nós pensávamos nem queríamos dormir, porque jogar a mamadeira fora, né? Mas foi marcante aquela viagem lá na casa de Nancy. E aí, irmãos, em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 18, diz assim: E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
porquanto Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E porque era mesmo do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham ofício de fazer tendas. E a cada sábado disputava na sinagoga e persuadia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo constrangido pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Porém, resistindo, blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E partindo dali, entrou na casa de um por nome Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos coríntios ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse texto é muito precioso, né? Várias formas, várias situações que Paulo passou, né? Foi colocado, né, à prova, houve escárnio da palavra de Deus, pessoas não ouviram a palavra de Deus, mas algumas coisas marcam para mim e eu gostaria de dividir com vocês o que marcou para mim nessa viagem. Então, uma das marcas, né, desse encontro, Priscila e Áquila, né? Ele se encontra com eles estão juntos, eles fazem o mesmo ofício, né? Então esse encontro, essa amizade, esse trabalho foi um ponto alto dessa viagem. Estarmos juntos, né? Ter alguém perto, fica muito mais fácil viajar, né? De ter aquele apoio, e Paulo teve aquele apoio. Uma outra coisa que me chama atenção é que quando ele chega, Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi constrangido pelo Espírito Santo, né? Então, assim, novamente ele não estava sozinho. No momento ele estava, Silas e Timóteo junto dele, ele foi constrangido pelo Espírito testificar, né? Falar que de Jesus Cristo. Então também no ofício de pregando a palavra, ele não estava sozinho. Novamente ele estava junto com alguém, né? Só que em um determinado momento esse texto fala que alguém não aceitou a palavra, mas ele também não estava sozinho no momento de luta, de uma luta espiritual. Paulo também não estava sozinho, né? E aí fala, né, que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus, né? Alguns não creram, mas ele creu, ele e toda a sua casa. E aí me chama a atenção por quê? Porque nós estamos aqui como grupo orando para que toda a nossa casa seja salva. E isso vai acontecer. É promessa, né? Eu termino dizendo essas palavras que o Senhor falou a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. É isso que eu quero deixar para nós nessa viagem que estamos fazendo. É uma viagem segura, que é uma viagem ao lado do Senhor. Não vamos nos calar, não vamos temer, vamos confiar que o Senhor está conosco. Por isso, estamos aqui em oração. Que o Senhor nos abençoe.